Começo com um destaque para um livro com a chancela de Dom Quixote e com o prefácio de Paula Mourão, que é um volume grande que reúne, muito justamente, com cerca de 800 páginas, toda a prosa de Manuel Alegre. Manuel Alegre, um político que esteve no ativo durante décadas e esteve presente praticamente no ato de fundação do Partido Socialista, depois foi brevemente secretário de Estado da Comunicação Social e depois fez o seu longo percurso como parlamentar e como dirigente político, mas aqui se reúnem as suas obras em prosa que ele foi publicando ao longo dos anos, a par da sua obra poética, que é essencial quando pensamos na poesia portuguesa contemporânea. Um autor para ler e reler sempre, pela importância que ele tem no nosso imaginário literário e não só literário, também cívico. Por falar de poetas, chama a atenção para um livro da Síria Alvim, com o título Cinza, Agulha, Lápis e Fósforositos, com pequenos textos de Robert Walser. Robert Walser é um suíço de expressão alemã que viveu entre 1878 e 1956 e é considerado uma das figuras mais enigmáticas e cativantes da literatura do século XIX para o século XX, não só pela especial situação e condição biográfica, sendo um escritor misterioso e esquivo que esteve durante 20 e muitos anos num asilo psiquiátrico, mas sobretudo pela intensidade da sua obra, que pautando-se pela celebração do irrisório e da miniaturização do pensamento. Destaque igualmente para uma biografia de uma grande pensadora do século XX, Hannah Arendt, que nasceu judia na Alemanha e que saiu da Alemanha já dominada pela ditadura nazi de Hitler, de Göring, de Goebbels e de Himmler. Ela esteve refugiada ainda em Lisboa, numa pensão na zona do Príncipe Real, daí partiu para os Estados Unidos, onde viveu e escreveu, deixou-nos uma obra fundamental e única. Esta é uma bela biografia escrita por Samantha Rose Hill, que nos conta a história desta mulher que morreu com 69 anos em Nova Iorque e foi uma das grandes pensadoras do século XX, escrevendo sobre a democracia e a liberdade com uma profundidade e um conhecimento sempre dignos de aplauso e de celebração. Uma autora que vale a pena ter e ler pelas muitas portas que ela abre. Com a chancela da alma dos livros, temos um livro que se chama 1177 a.C., ano em que a civilização colapsou, de Erich Klein. É um livro que conta uma história, por muitos pouco conhecida, mas que é fundamental, que é a história em que os povos do mar invadiram o Egito e em que o exército e a marinha dos faraós conseguiram vencê-los, derrotá-los e empurrá-los para os seus pontos de origem. Estes povos do mar, que eram uma mistura explosiva de outras culturas, origens geográficas e ambições, podiam ter posto em causa a evolução da humanidade nesta época. Um livro para ler com gosto e para aprender, porque estes livros ensinam-nos sempre coisas que não sabemos e que estão muito para além das datas e que têm a ver com o nosso conhecimento do mundo. Destaque para um livro da Quetzal, que se chama Contra a Amazon. É um livro escrito por Jorge Carrion, o que deixa bem patente neste livro que é um livro que se recomenda vivamente aos apaixonados por livros como eu sou e como são muitos dos que nos estão a ver neste momento. É um livro contra a Amazon, contra a mistificação na venda dos livros e também da celebração e de exaltação do valor do livro-objeto, o livro que nos enriquece, que nos engrandece e que valoriza o conhecimento que temos da vida e do mundo. Destaque também para um livro da Antígona, Há Mundo por Vir, um ensaio sobre os medos e os fins, de Débora Danovski e de Eduardo Viveiros de Castro. Um livro que pergunta, mas se nós, que somos os reis da natureza, não havemos de ter medo, quem os há de ter? Pergunta esta que não é dos autores, mas sim da grande escritora brasileira de origem ucraniana. Ela nasceu na Ucrânia, Clarice Lispector, que morreu demasiado cedo, quando tinha tanto ainda para escrever e para refletir com os seus leitores e para partilhar connosco
as suas inquietações e perguntas, e uma delas é realmente esta: nós que somos os reis da natureza não havemos de ter medo, então quem os há de ter? Um livro fundamental sobre os tempos de hoje e as inquietações que eles nos vão transmitindo. Destaque ainda para um livro fundamental da Casa das Letras, escrito por Judith McCrell, As Enviadas Especiais, que nos fala de 6 mulheres extraordinárias que estiveram na linha da frente da Segunda Guerra Mundial, desde o tempo da Guerra Civil de Espanha. Um livro que é também um elogio e uma celebração do papel fundamental das mulheres no jornalismo e, sobretudo, na construção heroica, trágica, empenhada e combativa de uma narração sobre a guerra que nos remete para a tragédia dos tempos de hoje, com a Rússia a invadir e a destruir parte da Ucrânia para impedir que a Ucrânia seja livre, independente e soberana. As Enviadas Especiais, um livro que celebra a qualidade e a excelência da escrita das mulheres como jornalistas nas grandes frentes de guerra. Um livro que nos ajuda a conhecer melhor o tempo da guerra e o mundo que elas de que foram protagonistas e também narradoras privilegiadas. O último destaque vai para um livro da Planeta, escrito por David Sobral, um astrofísico com uma obra já assinalável, e que neste livro nos propõe uma viagem pelo mundo da astronomia e das nossas origens. Ele nos apresenta várias perguntas, dando resposta a umas e remetendo-nos para outras perguntas que nos ajudam a perceber melhor a profunda interrogação que é o nosso lugar no universo e o nosso medo de não sabermos quem somos no meio de toda esta teia imensa que nos envolve, nos desafia e nos completa.